O Lula tomou uma decisão muito corajosa, mas ao mesmo tempo muito arriscada, que pode colocar em risco não somente o quarto mandato, mas também o terceiro, porque o Lula decidiu ir pro pau. Ele não vai mais recuar para o Congresso, mas principalmente ao Centrão. Então ele autorizou o governo a judicializar a derrubada do decreto que aumenta o IOF. Porque o Lula, ele é um animal político. E ele farejou que essa situação dá a ele a brecha para vencer 2026. O movimento ousado? Sim. Vai causar insatisfação no Congresso? Sim. Mas Lula acredita que ele pode usar essa situação para levar até a população a discussão sobre a tributação dos mais ricos, para que o pobre pague menos e os ricos paguem mais, para que haja justiça na tributação no nosso país. É claro que nós não sabemos como o STF vai reagir. O STF precisa derrubar essa derrubada do decreto do Lula, porque o legislativo vai ter um poder tão grande que ele vai colocar todos os outros poderes de joelhos diante dele. Mas o Congresso está poderoso e já começou a fazer ameaças ao Lula. E eu não descarto a possibilidade de impeachment caso o Lula judicialize a situação. Lula foi pro tudo ou nada. Pode dar muito bom, mas também pode dar muito ruim. E Hugo Mota fugiu, né? Nem quer falar mais com o governo. O que você acha dessa decisão do Lula de ir para o pau? É uma situação correta ou é um equívoco? Você acha que Lula corre o risco de sofrer o impeachment? Defina Hugo Mota em apenas uma palavra. Na minha opinião, bebedor de uísque no gargalo. O que você acha da decisão do Lula? Gostou? Se você gostou, like no vídeo e se inscreva no canal. O Lula, ele parece que cansou das chantagens do Congresso. Cansou. Porque, apesar de muita má vontade da cobertura política, falando que o Lula 3 não possui nenhum tipo de mote, nenhum tipo de objetivo, Lula tem um objetivo muito claro desde o início do seu terceiro mandato. Lula quer reduzir a desigualdade social. E ele sabe que medidas de incentivo ao consumo, como Bolsa Família, por exemplo, são medidas que promovem um curto período de ganho de renda. É um paliativo. Mas, no longo prazo, isso não é simplesmente viável. Porque você tem oscilações de aumento do consumo, queda de consumo, ciclos. E o Lula quer romper com esses ciclos. E como que ele vai fazer isso? Escalonando os impostos. Quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais. E esse é o trabalho que Lula tem feito desde o início do seu governo, com a aprovação da reforma tributária que demorou 30 anos para ser aprovada, e principalmente com a isenção para quem ganha até 5 mil por mês. E como que vai haver a compensação? Tributando aqueles que ganham mais. Com o quê? Aumento do IOF, que é um tributo para pessoas ricas, que fazem operações financeiras. Operações financeiras feitas pelos bancos. Outras isenções, tributação de bets, que o Congresso não quer que as bets sejam tributadas. E essas situações para compensar esse aumento do consumo que vai acontecer com a isenção para quem ganha até 5 mil, aumentando o volume de negócios no Brasil. Só que o Lula sabe que ele vai ser boicotado, e ele já está sendo boicotado, tanto para 2026, ele, Lula em pessoa, como também o Executivo, porque o Congresso quer sabotar o Poder Executivo para que o Legislativo fique mais forte, e eles querem impedir que o Lula acabe vencendo 2026, porque há um pacto do Congresso com o mercado para derrubá-lo. Como aconteceu com a derrubada do decreto do IOF. Uma derrubada inconstitucional. Por quê? Porque a alíquota do IOF é prerrogativa do Poder Executivo. O Legislativo só poderia ter derrubado o decreto do Lula caso o Executivo tivesse extrapolado as suas prerrogativas, o que não aconteceu. Então, é passível de judicialização. E é importante que o STF tome a posição correta e derrube essa posição adotada pelo Legislativo. E o Lula cansado, porque o Lula já cedeu muito. Ele já cedeu tudo. Ele já se deu cargos, já se deu emendas, já se deu Ana Moser em troca do Fufuca, já colocou um monte de ministros do Centrão que não dão nem o mínimo de votos. O Lula falou, eu não quero todos os votos do PP, eu não quero todos os votos do União Brasil. O que eu quero é uma quantidade mínima de votos que eu consiga aprovar os projetos que eu tenho que aprovar para conseguir entregar uma redução da desigualdade social. O Congresso não quer? Não quer, tudo bem. Mas eu já cedi. E se vocês não querem, eu vou pro pau. Então, se quiser judicializar, vamos levar essa medida pro STF. E agora eu quero ver. Por que